Vou logo avisando que o capítulo de hoje é pesado. O capítulo de hoje que nós vamos estudar deste livro aqui, A Isca de Satanás, é pesado. Se você quiser continuar no engano, por favor, não assista. E eu tenho certeza que vai mexer com muito do seu orgulho, se é que você possui uma ofensa ainda carregada dentro de você. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 5, é um pouco grande. Talvez eu penso na possibilidade de dividir em dois dias. Então, fica ligado aí que o capítulo de hoje vai ser diferente. Deixa eu colocar o microfone aqui. Enquanto isso, deixa eu ligar o microfone. Liguei o microfone. Pronto. Melhorou o áudio aí? Boa tarde, paz seja convosco, povo de Deus. Vamos lá para mais um dia de leitura. Vamos lá para mais um tempo de crescimento através deste livro, Jaciara, Aline Gouveia, Meirinha, Deus abençoe vocês. Gente, tem sido tão bom esse momento que nós estamos tendo aqui. Tem sido tão maravilhoso para mim poder compartilhar. Eu sei que não é uma questão de quantidade de audiência, não, mas é a qualidade, a consistência que vocês estão junto comigo aqui. Eu estou amando o que nós estamos compartilhando aqui. Mas eu já digo para você hoje, o capítulo de hoje, se você tiver ofensa guardada no seu coração e você quer mantê-la guardada, faz o seguinte, já sai dessa live. Por quê? Porque hoje vai ser confrontante. Este capítulo aqui, o capítulo 5, ele é confrontante demais. E eu tenho certeza que algumas pessoas podem, inclusive, sentir-se ofendida por esse capítulo. Mas, mais uma vez eu digo, aqui é o que está escrito, tá? Deixa eu falar isso, não para vocês que estão aqui, mas é porque tem pessoas que assistem depois e talvez ainda pense que isso daqui é algo que eu estou criando. Não, muito pelo contrário, é algo que eu estou aprendendo junto com vocês, até porque muitas vezes, quantas vezes eu não já caí em uma isca como essa? Quantas vezes eu já não caí na isca da ofensa? Quantas vezes eu já não me senti ofendido por pessoas que, na verdade, eu entendia que era uma ofensa, mas quando eu lendo isso daqui, eu entendi que era processos necessários, era caminhos necessários para que eu pudesse alcançar determinada experiência, determinada maturidade. Então hoje, vamos lá para a leitura. Boa tarde, Daniel, paz seja convosco. Vamos lá para a leitura. Quem está comigo aí? Quem vai comigo até o final? Eu sempre me preocupo mais com quem está aqui, do começo ao final. Quem vai comigo? Uma leitura com um cafezinho é bom demais. Vamos lá. Desculpa. Como nascem os errantes espirituais? Como é que nascem os errantes espirituais? Na verdade quem são os errantes espirituais? O Senhor, o livro começa falando sobre Samuel, dando continuidade acerca de Samuel, falando sobre Samuel, na verdade, agora, que ontem a gente falou sobre Davi, mas antes ele vai falar sobre Samuel. Aqui ele vai falar sobre Samuel. E ele fala assim que o Senhor, que Davi provou a sua lealdade, poupando a vida de Saul. Ele chamou Saul como sua cabeça voltada com o chão. Ele clamou a Saul com sua cabeça voltada ao chão, dizendo: vê que não há em mim mal, nem rebeldia, e eu não pequei contra ti. Saul ainda assim queria destruí-lo. Então ele continua falando um pouco mais sobre essa forma de como Deus fez com que Davi passasse por cada situação, para que gerasse maturidade, para que gerasse crescimento na vida de Saul, ou na vida de Davi, e que, de verdade, seria um teste de coração. E isso serve para a gente como lição.
tá? É justo Deus vingar os seus servos? É justo? Romanos 12:19, primeiro. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Ou seja, Davi não se levantou contra Saul. Davi, ele ficou chateado quando alguns dos servos mataram Saul, alguns dos filisteus mataram Saul, e veio então falar com Davi para que Davi pudesse se alegrar com a morte de Saul. Porém, Davi se entristeceu, porque a gente precisa entender isso, que nós não vencemos quando o outro perde. A primeira lição é essa aí. Nós não vencemos quando vemos alguém perder, tá? E Deus, ele diz assim, ó, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, amados, se você é servo do Senhor, não se preocupa com vingança, não. Não se preocupe em ver o que vai acontecer, o que pode acontecer com aquela pessoa que de repente, né, te ofendeu de alguma maneira. Não espera isso não. Davi aprendeu. Davi foi lá, se humilhou diante de Saul, pediu perdão a Saul, e mesmo assim Saul queria o matar. Ou seja, muitas vezes isso não tem nem nada a ver com você, tá? Então Deus, ele diz assim, a mim pertence a vingança. É justo Deus vingar os seus servos? É injusto os servos de Deus se vingarem. Saul foi um homem que se vingava, né? E Saul era um homem que se vingava. E Davi não. Davi não foi um homem que se vingava. Quando Davi observou Saul dormindo, ele passou por um teste importante. Será que ele continuaria sendo um homem segundo o coração de Deus? A princípio, é muito fácil tomarmos os assuntos em nossas próprias mãos, em vez de esperarmos em Deus, né? Será que ele continuaria sendo o homem segundo o coração de Deus se ele se vingasse? A pergunta para a gente também é, e se fosse você passando nesse teste, será que você passaria no teste de verdade, em se manter uma pessoa com o coração limpo, com o coração tranquilo diante de Deus? Deus testa seus servos com obediência. Ele nos coloca deliberadamente em situações onde os padrões da religião e da sociedade parecem justificar as nossas atitudes. Ele permite que os outros, principalmente aqueles que estão próximos a nós, nos incentive a nos protegermos. Podemos até pensar que seria uma atitude nobre se nós nos vingássemos. E isto protegeria os outros, né? Algumas pessoas que cometem alguns erros e dizem assim, não, eu estou fazendo isso para uma proteção, para que outras pessoas não passem pelo que eu estou passando, ou para que outras pessoas não passem por aquilo que eu passei, para que essa pessoa não faça de novo com outras pessoas. E isso é um sentimento que muitas vezes nós guardamos em nosso coração. Mas esse não é o jeito de Deus, esse é o jeito da sabedoria do mundo, né? Ela é terrena e ela é carnal. Então vamos lá. E aí, como Deus pode usar líderes corruptos? E aí agora a gente vai entrar em um momento aqui muito importante para a gente entender, tá? Como Deus pode usar líderes corruptos? Inclusive, essa já foi algumas das perguntas minhas ao longo do tempo. Como é que Deus pode usar aquela pessoa? Eu sabendo todos os erros e falhas daquela pessoa. E aí eu perguntava, como é que Deus pode usar? E Deus, ele disse assim, sabe por quê? Sabe por quê que aquela pessoa está lá no altar? É porque você está se escondendo. É porque você está rejeitando. É porque você não se posicionou ainda. Isso lá no começo da minha caminhada. E daí então mudou a minha forma. Mas preste atenção nisso daqui, ó. Como Deus pode usar líderes corruptos? Muitas pessoas perguntam por que Deus coloca pessoas sob a autoridade de líderes que cometem erros graves e até lideram maus. Veja a infância de Samuel. Deus, não o diabo, foi que colocou este jovem sob a autoridade de um sacerdote corrupto chamado Eli. Não foi Samuel, não foi o diabo, foi o próprio Deus que colocou Samuel para ser liderado por um sacerdote corrupto chamado Eli, certo? E aí, quando a gente vai olhar para a história de Samuel,
a gente não pode justificar que necessariamente Samuel seria corrupto porque teve um líder corrupto. Ou seja, é possível você se manter firme na presença de Deus, mesmo que alguém que esteja como autoridade sobre você não seja 100% exemplo em todos os sentidos, né? Então isso é muito importante. Ou seja, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É uma verdade que muitas vezes nós não queremos ver, né? Você pode imaginar se estivesse servindo a um ministro que estivesse esse tipo de vida, como seria a sua vida, né? A maioria dos cristãos de hoje se ofenderia e procuraria outra igreja, contando aos outros ao saírem sobre o estilo de vida imoral dos seus antigos pastores e líderes. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, mas a corrupção teve um seu efeito adverso. Que efeito foi isso? Deus havia colocado Samuel ali. Ele não era responsável pelo comportamento de Eli. Samuel não é responsável pelo comportamento de Eli. Ou seja, eu não sou responsável pelo comportamento dos meus líderes, ok? Ele havia sido colocado sob a autoridade deles, não para julgá-los, mas para servi-los. Ele sabia que Eli era servo de Deus e não dele. Ele sabia que Deus era totalmente capaz de tratar com os seus. Ou seja, quando eu quero tratar com a minha autoridade, com o meu líder, eu estou dizendo, Deus, o Senhor não é capaz de tratar. Então eu vou resolver. Pode deixar que eu resolvo, né? Os filhos não corrigem os pais, mas é dever dos pais treinar e corrigir os filhos. Devemos lidar com aqueles que Deus nos deu para treinar e confrontá-los, ou devemos lidar com aqueles que Deus nos deu para treinar e confrontá-los. Esta é a nossa responsabilidade. Devemos incentivar e exortar aqueles que estão no nosso nível como os irmãos e irmãs. Mas nesse capítulo, assim como nos anteriores, estou tratando da nossa reação àqueles que se encontram em posição de autoridade sobre nós. Muda aqui muita coisa, né? Se mais pessoas se apropriassem dessa verdade, as nossas igrejas seriam diferentes. A igreja não são lanchonetes. É um subtema aqui do capítulo. Hoje em dia, os homens e mulheres abandonam as igrejas imediatamente quando vem algo de errado com a liderança. Se não gostam, não estou lendo na íntegra, tá? Estou só grifando os pontos que eu achei muito interessante aqui. Se não gostam do que o pastor prega, vão embora. Ou ele não é acessível, ou é íntimo demais. As listas são intermináveis. Em vez de enfrentarmos as dificuldades e manterem a esperança, eles fogem para onde parece não haver conflitos. Jesus é o único pastor perfeito. Então, por que fugimos das dificuldades da nossa igreja, em vez de enfrentá-las e superá-las? Quando não atacamos esses conflitos de frente, em geral saímos ofendidos. Às vezes, dizemos que o nosso ministério profético não foi bem recebido. Então, vamos de igreja em igreja procurando um lugar que tenha uma liderança impecável, né? De vez em quando aparece. Isaías 55:12 diz assim, ó: saireis com alegria e em paz sereis guiado. Isso daqui é um exemplo muito grande para a gente aprender, tá? A maioria das pessoas não vão embora desta maneira. Elas acham que a igreja são como lanchonetes. Acham que podem escolher o que gostam, né? Quantas vezes nós vemos isso aí? Pessoas que olham para a igreja como lanchonete e dizem assim, eu não gostei disso, então vou para outra igreja porque lá o serviço é melhor, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo. Para você que está chegando aí, leitura do livro A Isca de Satanás, tá? Saiu a pergunta aqui. Lembre-se que se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, o diabo tentará ofendê-lo para fazer com que você saia. Ele quer desraigar o homem e mulheres do lugar de onde Deus os plantou. Se ele puder fazer com alguém com que você saia, você permitiu que ele tivesse êxito. Se você não se mover, mesmo em meio a grandes conflitos, estragará
o plano dele, né? Então, se você mesmo assim permanecer, prevalecer, você acabou estragando os planos de Satanás. E aí o perigo do engano. Com o passar do tempo, por causa da minha posição servindo ao pastor, passei a estar mais próximo e o bastante para ver suas falhas. Eu questionava algumas de suas decisões ministeriais, passei a criticá-lo e a julgá-lo, e a ofensa se instalou. Ele pregava, eu não sentia nenhuma inspiração, nem unção. Sua pregação já não ministrava ao meu coração. Outro casal que eram nossos amigos também fazia parte daquela equipe, parecia estar tendo o mesmo discernimento. Deus os enviou para fora da igreja. Eles iniciaram o próprio ministério. E aí o autor ele diz que então esses pastores que saíram e abriram seus próprios ministérios começaram a chamar eles para ir, né, congregar com eles. E eles foram por conta dessa insatisfação com o pastor que ele tinha. Mas a nossa conversa, ele falou assim, eles pareciam sinceramente preocupados com o nosso bem-estar. Muitas vezes tem pessoas que chegam assim, né? Preocupada com o bem-estar. Como é que você está? Eu vi, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. E aí eu fiquei pensando como é que fulana está diante dessa situação. E aí é isso que ele fala. Eles pareciam estar bem preocupados com o nosso bem-estar. Mas as nossas conversas apenas alimentavam o fogo da insatisfação e da ofensa entre nós. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais. E Provérbios 26:20 ilustra: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Olha isso aqui. Não havendo maldizentes, cessa a contenda. O que eles estavam nos dizendo podia ser verdadeiro, mas estava errado aos olhos de Deus, porque estava acrescentando lenha ao fogo da ofensa, tanto neles quanto em nós. Muitas vezes, quando os dois ofendidos se encontram, um alimenta o fogo da ofensa no outro. E aí, então, a ofensa somente cresce, somente aumenta. Lembra que a gente leu aqui alguns capítulos passados? Que quando nós somos ofendidos, nós construímos muralhas e que essas muralhas ninguém pode passar a não ser pessoas ofendidas. E essas pessoas ofendidas, elas trazem também pedras e blocos para aumentar esse muro. E nós só permitimos que as pessoas entrem depois que paguem tudo que precisa ser pago, né, para poder permitir que essas pessoas tenham acesso. Embora tivéssemos fugido do nosso problema, percebemos, aí o texto aqui ele diz que ele saiu, ele foi para a igreja desses pastores, né, que saíram da igreja também satisfeitos, e aí ele diz assim, embora tivéssemos fugido do nosso problema, percebemos que ainda havia uma dificuldade, nossos espíritos não tinham alegria. Gente, preste atenção, você nunca sai de um lugar sem prosperar, você não pode sair de um lugar sem prosperar. Olha só esse texto aqui, saireis com alegria e em paz serei guiado. Se você não sair com alegria de um lugar, você não terá paz. Se você sair de um ministério sem alegria, você não terá paz. A condição de você sair com alegria é o que te traz paz. Por exemplo, num casamento, quando você casa com alguém, geralmente tem festas. E esta festa é o quê? É uma saída da casa dos pais com alegria. E aí, então, você tem paz no casamento. Mas tem pessoas que casam para quê? Para se vingar dos pais. E aí não tem alegria. Entende? Tem pessoas que não saem com alegria. E por conta disso, a paz não será a guia dessa pessoa, mas sim as trevas, mas sim a dor, a angústia. Meu Deus do céu, isso aqui é pesado, é forte demais. Quantas pessoas eu gostaria de verdade que estivesse aqui ouvindo isso, mas que a gente possa aprender, que você possa aprender o que nós estamos aplicando aqui. Eu sei que talvez tenha um esforço da sua parte, pedindo para que outras pessoas assistam também essa live, porque é necessário. Mas que a gente possa compreender isso, que muitas vezes Deus está falando com a gente. E no momento oportuno você vai precisar
disso daqui, tá? E aí ele começa então continua, né? Quando você está fora da vontade de Deus, você não será uma bênção. Preste atenção nisso. Eu vou passar um pouquinho hoje aqui, tá? Mas eu vou completar esse capítulo aqui. Quando você está fora da vontade de Deus, você não será uma bênção, nem será auxílio em nenhuma igreja. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é forte. Não será auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até os bons relacionamentos são estremecidos. Eu vejo problemas que quando pessoas que saem da igreja sem verdadeiramente estarem em paz ou em alegria com a igreja, de verdade, essas pessoas que saem da igreja sem ter paz em seu coração, elas saem verdadeiramente ladeira abaixo. Elas vão de ladeira abaixo. Olha só, pessoas ofendidas, quando você está fora da vontade de Deus, não será uma bênção, nem será auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até os bons relacionamentos ficam estremecidos. Nós estávamos fora da vontade de Deus. Pessoas ofendidas geralmente reagem à situação e fazem coisas que parecem certas, embora não estejam inspiradas por Deus. Não fomos chamados para reagir, mas sim para agir. Se somos obedientes e buscamos a sua direção, mas ele parece não estar dizendo nada, e a gente precisa parar disso aqui, ó. Se você segue a direção de Deus, você precisa ser obediente. Mas quando você pergunta algo para Deus e ele não diz nada, ele provavelmente está dizendo: fique onde você está, não mude nada. Contudo, Deus nos coloca nessas provas tão desconfortáveis para amadurecermos, para sermos refinados e para nos fortalecermos, e não para nos destruir. Aí ele vai falar agora sobre plantas, né? E isso aqui é muito forte, eu quero que você compreenda isso. Os que são plantados florescerão. Os que são plantados florescerão. A Bíblia diz em Salmo 92:13: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. O autor dá uma ênfase nisso. Observe que os que florescerão são os plantados na casa do Senhor. O que acontece com uma planta se você mudá-la de vaso a cada 3 semanas? A maioria sabe que o sistema de raízes dela diminuirá e ela não irá florir nem crescer. Se você continuar mudando, a planta morrerá de choque. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Muitas pessoas vão de igreja em igreja, de uma equipe ministerial a outra, tentando desenvolver o seu ministério. Se Deus as coloca em um lugar onde não são reconhecidas e encorajadas, elas ficam facilmente ofendidas. Se não concordam com o modo de como as coisas é feita, elas se ofendem, vão embora, culpam a liderança, estão cegas para suas próprias falhas de caráter e não percebem que Deus queria refiná-la e amadurecê-la por meio desta pressão sobre a qual estavam. Vamos aprender com o exemplo que Deus nos dá sobre como as plantas e as árvores. Quando uma árvore frutífera é colocada no solo, ela precisa enfrentar tempestades, sol quentes e ventos. Se uma árvore jovem pudesse falar, ela diria: por favor, me tirem daqui, coloquem em outro lugar onde não haja calor intenso nem tempestade de ventos. Se o jardineiro desse ouvidos à árvore, ele na verdade a prejudicaria. As árvores suportam o sol quente e as tempestades, aprofundando suas raízes. A adversidade que elas enfrentam acabam se tornando a fonte de uma maior estabilidade. A dureza dos elementos que as cerca faz com que elas procurem outras fontes de vida. Se o sol está castigando, se está quente aqui, ela precisa procurar outras fontes de vida, então ela cria mais raízes para encontrar a fonte das águas lá embaixo. Gente, isso aqui é poderoso demais. E aí, isso a torna ela mais forte, mais firme
e mais frutífera, porque elas estão arraigadas. Meu Deus do céu. A dureza dos elementos que a cercam faz com que elas procurem outras fontes de vida. Um dia elas chegarão ao ponto de que até mesmo a maioria das tempestades não poderá afetar a sua capacidade de dar frutos. Pegou aí essa visão? Já quase na última folha aqui, tá? Para a gente concluir. Quando deixa o lugar que Deus escolheu para você, o seu sistema de raízes começa a definhar. Na próxima vez, será mais fácil fugir da adversidade, porque você não criou raízes profundas. Você terminará chegando ao ponto de que tem tão pouca força ou nenhuma para suportar as dificuldades e perseguições. Então você se tornará um errante espiritual, perambulando de um lado para o outro, desconfiado e com medo de que os outros o maltratem, aleijado, com sua capacidade de produzir verdadeiros frutos espirituais, aleijados com sua capacidade de produzir verdadeiros frutos espirituais impedida, você se debate com uma vida centrada em si mesmo, comendo os restos dos frutos dos outros. Veja Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão. Caim levou a oferta para o Senhor do trabalho das suas mãos, o fruto da sua vinha. Ele havia sido gerado com muito esforço. Ele teve que arar o solo, teve que plantar, teve que regar, fertilizar e proteger a sua colheita. Ele empregou muito esforço no seu serviço para Deus. Meu Deus, isso aqui é poderoso, ó. Mas aquilo foi o seu próprio sacrifício e não a obediência. Por quê? Porque ele entregou ao Senhor o seu sacrifício, o fruto das suas forças, o fruto das suas mãos, da sua dedicação, do seu empenho, da sua habilidade. E aí o texto diz assim, olha, aquela oferta simbolizava a adoração a Deus. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Mas aquilo foi o seu próprio sacrifício e não a obediência em fazer do jeito de Deus. Aquela oferta simbolizava a adoração a Deus pela sua própria força e a capacidade e não pela sua graça. Abel, por outro lado, trouxe uma oferta de obediência, o primogênito escolhido do seu rebanho e sua gordura. Ele não trabalhou como Caim para gerar aquela oferta, mas ela era preciosa para ele. Por quê? Porque era a primeira. Você sabe que a primeira é um fruto de honra. Por exemplo, a primeira, ao invés de você devolver o dízimo por último, o dízimo seja o primeiro, a primeira retirada seja o dízimo. Isso é o quê? Entregar primeiro. Isso aqui é uma oferta de honra. Primícia, por exemplo, Ou outra coisa, quando você parte um bolo, geralmente o primeiro pedaço é o pedaço mais importante. E é isso que a oferta de Abel era diferente de Caim. Caim escolheu a melhor, mas Deus não pediu a melhor. Deus não pediu o maior fruto. Deus pediu a primícia, o primeiro. E aí, muitas vezes, a gente quer impressionar Deus naquilo que nós fazemos. A gente quer impressionar Deus naquilo que nós estamos dando. Então, esforçamos cada vez mais em fazer coisas melhores e maiores. Porém, se você prestar atenção, Deus não pediu necessariamente o maior, Deus pediu o melhor. E o melhor Deus não pediu nem o melhor nem o maior. Deus pediu a prioridade. Buscai o Senhor em primeiro lugar. É isso que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Isso daqui é poderoso, forte demais. E Caim, então, queria impressionar Deus com o maior e com o melhor. Porém, Abel, ele só entregou o fruto da obediência. E qual foi o fruto da obediência? Entregando o primeiro. Meu Deus do céu, coisa poderosa. Caim tentou ganhar a aceitação de Deus, independente do seu conselho, os seus parâmetros de graça. Caim ficou ofendido com o Senhor, em vez de se arrepender e fazer o que era certo, permitindo que esta situação fortalecesse seu caráter. Ele descarregou em Abel, e a sua ira e a sua ofensa contra Deus, Caim assassinou Abel
Caim assassinou Abel. Os cristãos ofendidos também eliminam sua capacidade de dar frutos. Meu Deus do céu. Os cristãos ofendidos também eliminam sua capacidade de dar frutos. Iveson, seja bem-vindo, amigo. Estou lendo esse livro aqui, compartilhando os aprendizados, tá? Os cristãos ofendidos também eliminam sua capacidade de dar frutos. O solo de um coração ofendido é estéril, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas não podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregação. As pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes em suas vidas, mas estes são dons do Espírito e não frutos. Entenda uma coisa, fruto é uma coisa e dom é outro. Você pode continuar usando o seu dom no reino, mas os seus frutos é uma consequência. Isso aqui é poderoso. Vou ler de novo. Pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes e cura em suas vidas, mas esses são dons do Espírito, não frutos. Seremos julgados de acordo com o nosso fruto e não de acordo com os nossos dons. O dom é algo que nos é dado, o fruto é cultivado. Terrível, hein? Observe que Deus disse a Caim, se tornaria um fugitivo e errante em consequência dos seus atos. Existem inúmeros fugitivos e errantes espirituais em nossas igrejas atualmente. Seus dons de canto, pregações, profecias e daí por diante não são recebidos pela liderança da sua igreja anterior, e assim lá vão ele em busca de outro lugar. Correm sem rumo e carregam consigo sua ofensa, procurando aquela igreja perfeita que receberá os seus dons e curará suas feridas. Eles se sentem esgotados e perseguidos. Sentem-se como se fosse Jeremias nos dias atuais. Trata-se de Deus, de só ele e Deus, com todos os outros contra eles, tornando-se uma pessoa impossível de receber ensinamentos. Passam a ter o que chamam de complexo de perseguição. Todos estão contra mim. Eles se consolam dizendo que são um santo ou um profeta de Deus que é vítima de perseguição. Perseguição. Não lembra de ninguém não, viu? Desconfiam de todos. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Veja o que ele disse: serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Né? Aquela síndrome, aquele pensamento de dizer assim, rapaz, todo mundo que me encontrar vai querer me matar. E a pessoa tem o tempo inteiro num sistema de alerta ligado. Veja que Caim tinha complexo de perseguição. Todos estavam contra ele. O mesmo acontece hoje. Pessoas ofendidas acreditam que todos estão contra elas. Com essa atitude, é difícil verem as áreas da sua vida que precisam de mudanças. Elas se isolam e reagem de uma maneira que é um convite ao abuso. O solitário, Provérbio 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Deus não nos criou, já estou acabando. Deus não nos criou para vivermos separados e independentes uns dos outros. Uma pessoa isolada procura satisfazer somente seus próprios desejos e não a vontade de Deus. Ela não recebe conselhos e se coloca em uma situação propícia ao engano. Elas perambulam de igreja em igreja, de relacionamento em relacionamento e se isolam do seu próprio mundo, no seu próprio mundo. Acham que todos que não concordam com eles estão errados e contra eles. Por isso, se protegem no isolamento e se sentem seguros no ambiente controlado que preparam para si mesmo. Não precisam mais confrontar as suas próprias falhas de caráter. Em vez disso, enfrentar as dificuldades, eles tentam fugir do teste, o desenvolvimento do caráter do líder. Acabando aqui a última frase.
O desenvolvimento do caráter do líder, que só acontece quando superamos os conflitos com os outros, né? Ou seja, o desenvolvimento do caráter do líder só acontece quando superamos os conflitos com os outros. É perdido enquanto o ciclo da ofensa começa mais uma vez, né? Então, o caráter do líder é perdido quando o ciclo da ofensa começa mais uma vez. Gente, eu sinceramente estou abismado com tudo isso com esse livro aqui. Eu estou simplesmente abismado. Eu só tinha lido, na verdade, até o 5º, né, quando eu estava fazendo a leitura solo dele. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei assim, rapaz, eu preciso compartilhar isso daqui. Tem muito aprendizado que, se eu puder ajudar alguém aqui, eu vou ajudar com essa leitura. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nesses dias. Vocês estão gostando? Hoje demorou um pouquinho mais, porque o capítulo realmente é maior, são 10 páginas aqui, basicamente. Mas eu espero que verdadeiramente vocês possam compreender o que está acontecendo aqui. Certo? Daphne, dizem que o filho de Caim, de Adão, dizem que o Caim, filho de Adão, está vivo até hoje, está preso pela igreja e que Deus condenou ele a viver pelo resto da vida na terra. Não sei se é verdade, né? Isso pode ser... Não conheço essa teoria, mas de verdade pode ser um ponto de observação sobre comportamento, tá? Mas obrigado aí pelo seu compartilhar com a gente, tá bom? Gente, aí, o que é que vocês acharam disso aqui? Vale a pena? Amanhã é sábado, Gil, e aí amanhã? Amanhã eu vou fazer isso mesmo, amanhã, domingo. Eu vou completar esses 13 dias, eu acho, se eu não me engano. São 13 dias? Deixa eu ver aqui. Eu acho que são 13 dias do capítulo. Então eu vou completar esses 13 dias aí pra gente dar continuidade, tá bom? Amanhã e depois. Ah, Gil, mas eu posso assistir meio-dia. Não tem problema não, você assiste depois. Eu tô pensando, inclusive, fazer também pelo YouTube, porque algumas pessoas dizem assim, eu não consigo assistir depois. Né? Então, no YouTube, o vídeo é mais fácil para você colocar na televisão e assistir. E eu estou pensando seriamente em fazer isso. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Comenta aqui rapidinho, se for pelo YouTube. Porque muitas vezes você não precisa ficar segurando o telefone e às vezes você pode colocar na televisão para facilitar o seu estudo. E você, enquanto estiver fazendo outras coisas, né, lavando prato, fazendo qualquer outra coisa, joga na TV e vai ficar mais fácil aí para você acompanhar. E às vezes tem pessoas, por exemplo, conteúdo maior, mais longo, as pessoas não consomem muito no Instagram, mas no YouTube é tranquilo. Então eu penso, talvez a partir de segunda-feira eu vou fazer isso, então deixar no YouTube. Aí eu entro aqui no Instagram, mas encaminho todo mundo lá para o YouTube. Mas isso só na segunda-feira. A gente vai fazer até domingo aqui pelo Instagram, tá bom? Deus abençoe, gente. Eu estou amando demais esse momento, essas oportunidades de estarmos juntos aqui. Mas antes, eu vou orar por você. Deus, eu abençoo, Pai amado, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Pai querido, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai, que possamos nos livrar, Senhor, desse espírito de fugitivo, errante, de pessoas que estão muitas vezes, Pai amado, Senhor, ofendidas. Pai, eu te peço que o Senhor possa trazer paz e alegria para esse coração, para que verdadeiramente o Senhor possa fortalecer as suas raízes, para que todos possam permanecer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês aí. Facilita. É melhor assim como hoje ou no YouTube. Né? Faz isso. Boa. Vamos deixar aí para segunda-feira. Até segunda-feira a gente define tudo direitinho, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até mais.